Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre 20 curiosidades da Idade Média. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. E a Idade Média foi um período histórico que durou cerca de 1000 anos, entre os séculos V e o século XV. Foi marcado por grandes transformações políticas, sociais, econômicas, culturais e religiosas na Europa e no mundo. Há muitas curiosidades sobre essa época que podem surpreender você. Vamos lá? Bom, meus queridos ouvintes, como Emerson falou, hoje vamos descobrir sobre algumas curiosidades bem peculiar da Idade Média. Uma das curiosidades que vamos ouvir, a primeira na verdade, é sobre os instrumentos de tortura. A Idade Média, ela viu uma variedade infame de instrumentos de tortura. Embora a sua utilização fosse menos comum do que se acredita, ainda assim os aparelhos eram inventivos e cruéis, muitas vezes usados para punir infratores ou obter confissões. Naquele tempo era tanta a criatividade para fazer uma maldade com o próximo, parece que naquele tempo era mais aflorada, porque não sei se vocês já ouviram sobre o instrumento de tortura do boi de ferro, que era tipo uma construção de um boi que era oco e uma porta que você colocava um infrator ou ladrão, seja lá quem fosse, dentro dele e era esquentado a um certo ponto da pessoa praticamente assar ali dentro. Já ouviu sobre essa, Emerson? Eu já ouvi sobre essa teoria de que era uma forma de fazer as pessoas confessarem até o que não cometeram. Outra técnica também de tortura que era bastante comum era a questão do empalamento. Quem ouviu o episódio sobre o Drácula viu que o personagem foi baseado em uma pessoa que empalava as pessoas. Então era um instrumento de tortura muito utilizado. Também existia outro instrumento de tortura que era muito cruel, que se pegava a pessoa, levava ela para o meio do deserto ou a um lugar assim muito longe das cidades, cavavam um buraco, enterravam ela, deixavam só a cabeça dela de fora e jogavam, se eu não me engano, era mel na cabeça da pessoa, ou era alguma outra coisa que os animais iam e começavam a bicar a cabeça da pessoa até praticamente abrir a cabeça e acabar morrendo. A criatividade nem tanto, hein? Demais. Não é tanto que tem essa que é bastante curiosa, que é a questão do beiço de Judas. Você conhece essa, Douglas? Não, essa eu não conheço. Esse beiço de Judas é uma técnica considerada de uma prima distante do empalamento. Era como se fosse uma cadeira em formato de triângulo, com uma ponta, obviamente, né, do triângulo, que entrava dentro do ânus da pessoa. E essa pessoa ficava amarrada apenas com as cordas e justamente o peso todinho sendo forçado na ponta do triângulo para entrar dentro do fiofó. Caramba. Tem uma também que a pessoa era como se fosse... Ela é deitada numa mesa, aí tinha cordas amarradas, uma em cada braço, em cada perna, e tinha meio que uma alavanca, e a pessoa ia rodando aquela alavanca e o braço ia esticando, a perna ia esticando, a um certo ponto que quando começava a esticar muito, o braço deslocava, depois continuava esticando, quase ao ponto de arrancar o braço da pessoa mesmo. Tinha muito tempo para criar instrumento de tortura, né? Porque, caramba... Com certeza. E tem uma, essa é bastante conhecida até, que era a serra para cortar o meio. Botava a pessoa de cabeça para baixo, amarrada, e com a serra começava a serrar o meio da pessoa. Diga aí.
Cara, era uma criatividade muito sinistra naquele tempo. O povo era, sei lá, acho que o povo ia pensando, ia dormir, na verdade, e pensava: que jeito a gente pode matar aquela pessoa? Que jeito a gente pode torturar as pessoas? Porque são cada instrumento de tortura que jogos mortais é fichinha diante desses instrumentos. Eu acredito que jogos mortais não chegam nem aos pés do que acontecia dentro da Idade Média. Agora, a segunda curiosidade da Idade Média é a justiça peculiar. É que os principais métodos de justiça eram muitas vezes brutais e muito bizarros. Os julgamentos por combate era bastante comum, onde a culpa ou a inocência era determinada através de duelos entre o acusado e o acusador. É tipo assim, você pegar duas pessoas que, você falou, matou fulano, e a outra, não, eu não matei. Bota espada na mão das duas e decidam-se aí. Quem sobreviver é porque tá certo. Mas, todavia, esses métodos, como o julgamento por água, onde uma pessoa acusada era jogada dentro da água e se flutuasse, era considerada culpada. E se fosse inocente, ela ia afundar. Mas aí que tá. E a pessoa afundando e acabando morrendo? É sem lógica, né? Esse julgamento aí é sem lógica. Imagina só você ter que provar sua inocência, ter que afundar, mas a ter o tempo suficiente de oxigênio para não morrer e assim acabar a vida por em vão. Tá, mas olha a loucura, porque aí você afunda, né? Até um certo ponto, aí até aquele certo ponto, pô, ele é inocente, ele afundou, mas quando você subisse, o cara, não, ele é culpado, ele voltou, e aí? Desce de novo. Cara, esses dois métodos aí é muito... Porque, igual você colocar os caras para lutar, para decidir quem é culpado e quem é inocente. Pô, e se o culpado realmente fosse um cara bom de briga? Um cara que tivesse habilidade com espadas e o outro fosse um cara normal, que não tem habilidade com nada. Esse meio de julgamento aí não era muito legal não, viu? Não mesmo. Porque já pensou, se você tivesse uma inveja de alguém ou qualquer coisa contra alguém, era só você, tipo, arrumar uma encrenca lá e ficar culpando ele culpando você, aí você, não, agora não vai pra briga. Aí você resolveria, porque você sabia lutar e o cara não. Ia estar pelo menos com alguma coisa à frente, né? Tipo, alguma vantagem. E muita vantagem. Se soubesse usar uma espada, então... Já era pro outro lado. Agora, uma outra que, cara, essa... Não sei como é que o pessoal conseguia viver naquela época dessa forma. Uma das curiosidades é que o banho, ele era raramente praticado naquela época. A higiene pessoal, ela não era uma prioridade. E muitas pessoas passavam meses sem tomar banho, porque eles consideravam a água perigosa para a saúde. Porque eles tinham uma crença muito esquisita lá, de que a água quente abria os poros e facilitava a entrada de doenças. Tudo bem, essa questão de que a água quente abre os poros, aí é verdade. Realmente, né, ela tem um processo lá que vai abrir os poros, mas, cara, velho, sei lá, levar doença por causa disso e tal. Pode ter uma certa lógica, né? Por um lado, eu entendo o seguinte. Beleza que a água daquela época, dependendo do lugar, não era tão bem tratada. Afinal, certamente dejetos humanos eram destinados para os rios, onde poderia haver contaminação. Mas se a gente levar em consideração que as pessoas não tomavam banho, imagina a caatinga que elas não ficam. Meu amigo, às vezes eu passo metade de um dia sem tomar banho, já fico agoniado. Imagino passar meses. Tudo bem que aqui no Brasil é um país quente e tudo mais, e lá na Europa é bastante frio, e acaba que a pessoa não vá suar tanto. Mas mesmo assim, né, passar mais do que um dia sem tomar banho, eu acredito que deve fazer tão mal do que tomar muito banho. Cara, e tipo, era bom para os ricos daquela época, né? Porque provavelmente eles tinham várias especiarias, vários perfumes, aromas que podiam passar nos seus corpos lá para não ficar fedendo tanto. Agora imagina os pobres, meu amigo. Caramba, diga aí.
Uma caatinga da poxa. E você pode parar para pensar o seguinte: até atualmente os europeus, alguns países têm a fama de não tomar banho, principalmente quando se fala de franceses, que é onde os perfumes são bastante fortes, a ponto de maquiar o mau cheiro, digamos assim. Mas é aquela coisa, suor com perfume não é nada legal. E imagine naquela época que os pobres não tinham acesso aos perfumes. Cara, imagina o tanto de perfume que era necessário, meu amigo. Imagina você ter que dormir com uma pessoa sentindo aquele arominha assim debaixo do pescoço. E aí? Já pensou, você vai na casa da morena lá conhecer os pais dela? Caramba, fedor do caramba, o cara sem tomar banho, sem nada. Era coragem, viu? Agora, tipo, tudo isso, essa crença toda de que os poros eram abertos por causa da água quente, e isso facilitava a entrada de doenças, tudo isso levava eles a acreditar que a sujeira mantinha eles protegidos contra doenças. Imagina só. As crecas que deve ficar de tanto tempo sem tomar banho. Principalmente porque era uma época que as pessoas faziam muito trabalho braçal. De tanto trabalho braçal, era capaz de estar cobertos de suor, de nhaca, de tudo. Juntando com as atividades do dia a dia, você ia estar encostando em lugares que poderia facilitar a proliferação de bactérias. Cara, que doideira. Cara, e tipo, se acreditava que a sujeira lhe protegia, né, contra as doenças, imagina o tanto da galera que era tão suja, tá ligado? Chegar na morena, e aí tal, eu tenho um super poder, sou o cara mais sujo aqui da região, então eu sou o cara mais protegido, mais imune a qualquer doença. Olha, caramba. Cara, é muita doideira. Pois é. E agora, sobre crenças e superstições. A Idade Média foi um tempo de intensas supersticiosas. Acreditavam-se em bruxas, magia negras e vários outros rituais para evitar o mal, como o uso de amuletos e talismãs. Esses amuletos, principalmente, é bastante conhecido, por exemplo, o pé de coelho, que as pessoas achavam que ao obter esse amuleto teriam sorte. Bom, eu acho que quem não teve sorte foi o coelho, né? Com certeza. Porque imagina só, o cara lá tá atrás de um coelho, pega um coelho pra tirar o pé dele pra ter sorte. Mas o próprio coelho que tem o pé não teve essa sorte. Não teve sorte. Rapaz, é muito curioso. Principalmente porque tinha todos aqueles rituais para se evitar o mal. Acreditava-se muito em bruxas, que elas poderiam, né, fazer feitiçarias que pudesse prejudicar as pessoas. Acho que aquela época foi onde superstições, acho que foi o auge das superstições, foi naquela época, cara. Hoje em dia se tem algumas ainda, né, igual aquela que a gente fez até um podcast falando do canto dos pássaros e tal, mas acho que aquela época foi o auge do auge, porque não se tinha tanto conhecimento que a gente tem hoje sobre as coisas, né, então coisas que a gente consegue explicar hoje para o povo de lá, acho que era uma grande superstição, uma coisa de outro mundo. Imagina só ter que apresentar o celular a esses camponeses. Caramba, o cara ia ser queimado, torturado, acusado de bruxaria, magia negra, dos cambal todo. E imagina só se eles vissem um drone voando. Vixe, já era. Aí já era. Dando continuidade, a gente vai o quê? As roupas daquela época, a moda daquela época. Porque as vestimentas naquele tempo, e não só naquele tempo, hoje também mostra o status social da pessoa. Hoje nem tanto, porque existe muita falsificação de roupa e tal. Você vê uma roupa de marca lá, bonitona e tal, lá você consegue comprar ela meio que pirateada, né? Uma falsificada, e às vezes é até difícil de você distinguir qual é original e qual não é. Mas naquele tempo as roupas demonstravam muito o poder social, o seu status social, se você era nobre ou se você era apenas um camponês, uma pessoa tão simples. Era tão que as roupas dos nobres eram roupas muito, muito coloridas, extravagantes até demais, enquanto a dos camponeses era roupas simples, coisinhas básicas, enquanto dos camponeses era tipo um marrom e pronto, acabou, ou um preto
e acabou, ou um azul e acabou. Dos ricos, pobres, meu amigo, era tipo um arco-íris todo colorido, cores fortes, brilhantes, chamado igual um pavão todo colorido quando abre suas penas. Era desse jeito, cara. Principalmente porque os ricos eles tinham acesso a tecidos nobres, né? Como linho, seda e por aí vai. Algo que os plebeus não tinham nada de acesso. Muitas vezes eram restos de trapos que eles conseguiam para produzir as próprias roupas. Ainda agora a gente falou sobre crenças e superstições, mas algo que era bastante comum na Idade Média era acusações de bruxaria. E com essas acusações certamente levava à tortura e à morte. A Inquisição, que é um período sombrio no meio religioso, foi um tribunal criado pela igreja para combater as heresias e os desvios de fé. E mais ou menos estima-se que 50 mil pessoas foram executadas como bruxas na Europa entre os séculos XV e o século XVIII. Era algo bem turbulento porque qualquer coisa poderia ser levado a outro sentido e você ser condenado por bruxaria. Descobri eletricidade, acendi uma lâmpada. Bruxo, queima. Complicado, e você não podia ser inteligente, vamos dizer assim, né? Você não podia trazer a inovação. Agora, nessa época, provavelmente quem sofreu mais, né, foi as mulheres. Sofreram bastante. Já pensou aí tá ali doente, um pessoal doente, um esposo, um amigo e tal, e naquele tempo, infelizmente, não tinha tantos remédios, tantos recursos como a gente tem hoje, e simplesmente se uma mulher descobrisse alguma cura natural através de sementes, folhas da natureza, essas coisas, fizesse um chazinho lá e o cara tomasse, melhorasse, é acusada de bruxaria, porque ela fez um feitiço ali, ela misturou um negócio ali e fez o cara melhorar. Tem alguma coisa errada. Queima Que é bruxo. Pois é. Alguém que estava fazendo bem era acusado de bruxaria por pessoas ignorantes. Imagina o tanto de pessoas inocentes que morreram por causa disso. Com certeza. Até alguns santos da própria igreja, como Santa Joana d'Arc, que ela lutou, né, na guerra e fez de tudo, mas no final foi considerada herege e queimada na fogueira. Pois é. E depois, obviamente, considerada como mártir. Interessante, né? Que quem praticamente tocou fogo nela veio depois considerar ela como mártir. Justamente. Coisas da vida. Levando essa questão, essa curiosidade é muito interessante, porque os pães lá podiam conter um fungo alucinógeno. Caramba, você comer um pão e ficar malucão, é? Bom, esse fungo, ele causava delírios e convulsões. O fungo, ele é chamado de ergote. Ele infectava o centeio, um dos cereais mais usados na fabricação do pão. E devido às pessoas ter delírios e convulsões, acreditava-se que esses sintomas eram causados por possessão demoníaca ou bruxaria. Diga aí, cara, um exemplo. Porque não se sabia, né, que era devido ao fungo. A mulher lá levava um pão para um cara, esse pão estava infectado, ela não sabia, aí ele comia o pão. Aí começava a ter delírios e convulsões. Aí o povo ia pensar o quê? Opa, ele teve isso depois que ele comeu o pão. Quem deu o pão para ele? A mulher. Aquela mulher é o quê? É bruxa. Queima. Caramba. Diga aí. Pois é, mas imagine só, né? Hoje em dia tem um chazinho de cogumelo para a galera viajar, mas naquela época só em comer um pão meio errado aí podia causar até convulsões e a galera achar que você tava possuído por um demônio ou algo do tipo. Imagina a quantidade de pessoas que não comeram e tiveram esse mal-estar e foram confundidas com pessoas que estavam sendo possuídas por entidades malignas. Imagina o tanto que sofreram para talvez sair o suposto demônio que estava dentro da pessoa, né? Que a gente não sabe quais eram os métodos, praticamente, para exorcizar. Que a gente não sabe, né? Exato. E também perceber que no final, na verdade, só se passava de um mal-estar por causa de um alimento estragado. E aí, você comer um pão e começar a ter delírios, velho, alucinações, começar a ver uns
Uns negócios muito loucos. Era muito loucura, velho. Que doideira. Ver umas bruxas voando aí. Já outra parte é que os cavaleiros não eram considerados nobres e honrados, mas sim violentos e cruéis. Eles participavam de torneios sangrentos, saqueavam vilas, estrupavam mulheres e matavam inocentes. Eles também eram analfabetos e ignorantes, pois não recebia educação formal. Apenas no final da Idade Média, com o surgimento do ideal da cavalaria, é que eles se passaram a ser vistos como heróis e defensores da fé. Imagina aí, ser cavaleiro na época da Idade Média era simplesmente ser visto como um ignorante de força bruta. Pois é. Sem todo aquele prestígio de um cavaleiro que sai de porta em porta e grita: Deus vult! Pois é, bicho, diga aí. Antes, né, de serem educados, vamos dizer assim, antes de serem educados pela igreja, né, os caras não perdoavam, né? Não tinha crivo, uma seleção. Simplesmente invadia os lugares, quebrava tudo, roubava tudo, pegava as mulheres e se virem. Quem manda é a gente somos fortes, vocês são fracos, e a gente se aproveita dessa nossa força física. Eram os vikings da Idade Média. Mais fortes, oprimindo os mais fracos. Provavelmente. Agora, essa curiosidade, eu acho que aquele povo era muito louco mesmo, viu? Eles acreditavam que os bebês não sentiam dor e que os dentes entediados davam força. Por isso, era comum que os pais furassem a gengiva dos filhos com agulhas ou facas para facilitar a saída dos dentes. Também era costume que os pais dessem aos seus filhos dentes de animais ou de pessoas mortas para eles mastigar e se fortalecer. Cara, que viagem é essa, mano? Cara, imagina só quantos bebês não possa ter morrido com infecção, porque certamente essas agulhas ou facas não eram esterilizadas, não. É, cara, de onde o cara tirou a ideia de que bebê não sentia dor? Pô, ele tá chorando porque, caramba, é muito louco. E o cara pegar ossos, bicho, de pessoas mortas, bicho, dente de animais ou de pessoas mortas e dar pra criança mastigar, porque aquilo ia deixar a criança mais forte. Onde os caras chegaram a essa conclusão? Cara, eu acho que esses caras que tinham essa crença comeu muito aquele pão, viu? Só pode, cara. Comeu demais pão infectado com aquele fungo. Isso é delírio demais, pô. Tu é louco, é. Cara, isso é muita doideira. Porque a primeira coisa é que qualquer ser humano, né? Se você só apertar um pouco o seu dedo, você já sente um pouco de dor. Imagina para um bebê que ele ainda tá entendendo como é que funcionam as coisas. Era uma tortura feita pelos próprios pais. E outra coisa que era bastante curioso na Idade Média é que a música com intervalos de terça era considerada demoníaca e proibida. Para quem não entendeu isso, eu vou colocar na edição qual é esse tipo de som. Mas a terça é um intervalo musical que corresponde à distância entre duas notas que estão separadas por 3 degraus, que estão separadas por 3 graus na escala. Na Idade Média, a música era bastante baseada nos modos gregorianos, que usavam intervalos de quarta e quinta. A terça era vista como uma dissonância que perturbava a harmonia e a ordem divina. Quem compusesse ou tocasse música com terças podia ser acusado de heresia ou feitiçaria. E o que acontecia com essas pessoas? Queimava na fogueira. Exatamente. Diga aí, você ser acusado de heresia ou de feitiçaria só por não tocar conforme eles acreditavam que era harmonia divina ou... Cara, agora já pensou se... É porque que critérios eles davam para dizer que o que eles tocavam era a harmonia da ordem divina e a outra não era? Qual o critério? E se eles tivessem errado nesse critério e tocar na terceira seria a certa e na que eles tocavam era errada? Quem garante isso? Justamente. Tudo bem que em questão musical entra muito a questão matemática
na música. Mas, mesmo assim, o que garantiria que um tava certo e o outro tava errado? Ser compositor de música naquela época era bem complicado, viu? Qualquer errinho de nota, imagine só, você está lá tocando de forma como eles queriam e do nada você erra a nota e coloca uma terça. Já era, você podia terminar a sua apresentação, mas sabendo que ia ser queimado ou torturado, que você ia ser acusado de bruxaria, feitiçaria, de herege. E herege já sabe, né, o que acontecia. Deus vult. Pois é. Quer dizer, uma teoria deles lá, né, também, era a geração espontânea. Nessa teoria, eles acreditavam que, para explicar a origem de alguns animais, eles acreditavam que esses animais eles podiam surgir a partir de matéria orgânica em decomposição, sem a necessidade de reprodução sexual. Por exemplo, acreditava-se que as moscas surgiam do lixo, que os ratos surgiam do feno e que as cobras surgiam do lodo. É tipo uma evolução Digimon. As moscas, você poderia até imaginar que poderia surgir da carne podre. Mas é o seguinte, matéria orgânica inanimada, né, morta, não tem como gerar vida. Apenas de vida para vida. O que acontecia é que as moscas iam chegar lá, botava seus ovinhos e esses ovinhos eclodiam. A mesma coisa com os demais, né? Com os ratos que poderiam fazer a reprodução dentro de lugares como dentro do feno e as cobras dentro de lugares úmidos e quentes. Pois é, cara, é tipo, o cara tá lá pensando, aí via as moscas, via as cobras, via os ratos e pensava, rapaz, será que eles não aparecem assim do nada? Por quê? Mosca só vive no lixo. Então será que o lixo lá, decomposição, se vira numa mosca? Rato só vive em tal lugar. Será que aquilo ali... Sabe, cara, é muito pão. É pão demais na vida desses caras, bicho. Aí eles chegavam assim, será se... Outra coisa que era curiosa da Idade Média é que os animais podiam ser julgados e condenados pela justiça como se fossem humanos. E há registros de casos de animais que foram acusados de crimes como roubo, assassinato, adultério e blasfêmia. Eles podiam ter advogados de defesa e testemunhas e provas. As penas podiam variar desde multas, chicotadas, exílio e até enforcamento. Diga aí, como é que seria que o animal faria o depoimento? Mano, que viagem. Caramba. Eu acho que essa aí tinha muito fundo. Muito pão. Até demais, bicho. Tinha demais nisso aí. Porque como você ia acusar um cão de assassinato? Você ia acusar um cão de adultério, bicho. Acusar um cão de blasfêmia. Bicho, como o cão ia blasfemar? Como é que o cão consegue pensar em si próprio? Não pensa. Viagem demais. É isso aí, porque... Não, o melhor aqui, podiam ter advogados de defesa. E aí, o advogado ia fazer o quê? Ele é inocente, ele só estava cheirando o fundinho do outro, mas era só um cumprimento, não era adultério não. Sei não, aquela cidade média tinha umas coisas que, caramba. Diga aí, o jornalzinho da cidade, cão mata camponês por não sei o que lá. Meu pai do céu. Cara, o caramelo amarelo, ele já tocava o terror há muito tempo, viu? Não é de hoje não. E hoje em dia, os caramelos só correm atrás de moto e bicicleta. Pois é, e naquele tempo era acusado até de assassinato, né? Será que tinha uma rede de crime de cães? Tipo, olha, hoje a gente vai na lavoura do seu Zé e vai roubar tudo que tem lá, entendeu? Vamos tomar tudo. Quando chega lá, façam xixi tudo para demarcar todo o território. É muita loucura, Cidade Média, muita loucura. Agora é algo também... As prisões lá eram lugares terríveis. Os presos eram torturados, mutilados e mortos. Não havia nenhum tipo de garantia jurídica. Muitas das vezes as pessoas eram presas por motivos banais, como roubar comida ou defender alguém poderoso. Quer dizer, na verdade, ofender alguém poderoso. Diga aí, só porque o cara é ricão lá, aí tu é feio, cadeia nele, tortura nele. Se bem que hoje em dia não é tão diferente assim não, né? A depender da crítica que você fizer contra alguém que tenha poder, sinto muito, mas
Pode ser preso também. Você não pode nem fazer certas críticas a certas pessoas, que cancelamento tá aí, né? E naquela época, as cidades eram sujas, fedorentas e superlotadas. Não havia saneamento básico, coleta de lixo ou pavimentação. Os animais e seus excrementos ficavam soltos pelas ruas. As doenças se espalhavam facilmente e causavam epidemias mortais, como a mais famosa peste negra, que matou cerca de 1/3 da população europeia no século XIV. Cara, imagina só, você andando na rua, as pessoas cagando, fazendo xixi, e você ter que passar por esses lugares e pisar. Cara, era uma bagaceira. E o povo não tomava banho. Praticamente, literalmente, o povo andava na merda e no mijo. Diga aí, perfeito pra pegar umas doenças braba. Não é tanto que existe uma teoria de que se houvesse uma máquina do tempo e você voltasse para a Idade Média, seria muito provável que você fosse contaminado pelas doenças que haviam naquela época e assim acabasse morrendo. Ah, provavelmente mesmo. Quando você voltasse e caísse lá, você já ia cair na merda. Literalmente. Ou pegar a tal da peste negra, que simplesmente saiu matando as pessoas aos montes. Nós sabemos também que a Idade Média foi um palco de várias cruzadas que foram organizadas, várias expedições militares que eram organizadas pela Igreja Católica, né, para reconquistar a Terra Santa dos muçulmanos. E uma dessas cruzadas, que durou cerca de 2 séculos e envolveu milhares de pessoas, entre nobres, clérigos e camponeses. Agora, teve uma dessas cruzadas que é a mais curiosa para mim, que foi uma cruzada das crianças que ocorreu em 1212. E reuniu cerca de 30 mil crianças que pretendiam converter os muçulmanos pela inocência e pelo milagre. Como praticamente, acho que estava na cara que iria acontecer, né? A maioria delas morreu de fome, doença ou naufrágio, ou foi vendida como escrava. Cara, como é que tu faz uma cruzada com crianças? É muita irresponsabilidade, é muita inocência ou ignorância, cara. Crianças, numa cruzada, poxa, sei não, viu? Você pode perceber que, vão convencer pela inocência, pela pureza. Mas são crianças, elas não sabem se virar sozinhas. Claro que isso ia dar muito errado. E a Idade Média também foi um período de grande produção artística e cultural, que se manifestou em diferentes estilos e formas. E aí, entre eles, destacavam-se a arquitetura gótica, que se caracterizava pelas altas torres, os vitrais coloridos e os arcos ogivais. A pintura romântica, que se baseia na representação de temas religiosos, como com cores vivas e formas simples, a literatura trovadoresca, que se inspirava no amor cortês, na cavalaria e na natureza. A música polifônica, que se desenvolve a partir da combinação de várias vozes e melodias. Bom, nem tudo na Idade Média foi a desgraça, né? Pelo menos na parte artística desenvolveu-se muito, e alguns estilos arquitetônicos é conhecido até hoje por conta dessa arquitetura gótica. Não, realmente tá aí algo que eles foram transcenderam a inteligência na questão de engenharia da construção de monumentos, cara, porque cada igreja que você vê, cada monumento que foi construído naquele tempo com uma tecnologia muito limitadas, né, naquele tempo, cara, foi sensacional. Isso aí é incrível mesmo. Uma das principais que eu consigo lembrar é a Catedral de Notre Dame, que é belíssimo. Já foi temas de jogos como Assassin's Creed. Sua arquitetura, realmente você fica impressionado de como é que eles conseguiram construir isso com a tecnologia que eles tinham naquela época. É simplesmente fabuloso. Sim, realmente, a catedral, ela é esplêndida, maravilhosa, muito bonita. E sem contar também a questão da música, né, cara? As melodias, é sensacional, cara. Não sei o que aquele povo... O que aquele povo tinha de esquisito para algumas coisas, como a gente já citou aqui, eles também tinham de inteligência para outras coisas, viu? Porque, como foi falado, a arquitetura, a música, aqueles temas religiosos
templos, igrejas, aqueles quadros, aquilo ali, cara, muito bonito, muito extravagante e belo ao mesmo tempo. As coisas também, né, tinham outra curiosidade, estranhas práticas religiosas. Além das práticas cotidianas, normal, né? Teve momentos de fervor muito religioso e intenso, que resultaram em práticas muito estranhas, como flagelantes, pessoas que se chicoteavam em público como forma de penitência durante períodos de calamidade. Cara, eu acho que isso aí é um extremo do extremo, hein? Você se flagelar, tipo, porque algo aconteceu e tal, como se fosse redimir seus pecados. Essas práticas de flagelamento é muito comum na cultura oriental, onde o povo oriental tentava redimir seus erros se auto-martirizando. Só que aí, ó, não resolvia o problema, né? Só criava outro que você ia estar se machucando. Justamente. E numa época que ninguém tomava banho, onde tudo era muito sujo, Diga aí, não era esterilizado, você ia pegar uma doença braba. você acabava se matando praticamente. E a outra situação que acontecia na Idade Média eram os vestígios de bruxaria. A crença em bruxas e práticas de bruxaria eram generalizadas, levando a julgamentos e execuções de mulheres acusadas de feitiçaria. Métodos para identificar bruxas incluíam testes de afundar na água. Se flutuavam, eram consideradas bruxas. E aí, Douglas? É complicado, cara. Cara, pensa bem. Porque, tipo, aí tem uma mulher lá, da alta nobreza, da altas patentes lá, tal, se apaixona por um boyzinho lá. Só que esse boyzinho, ele gosta de outra menina, uma camponesa, simplesinha, família tranquila. Pô, o que é que a mulher vai pensar? Essa desgraçada não vai ficar com meu boy, não. Pera aí, eu acuso ela de bruxaria. Aí pensa, o peso da palavra. Vão acreditar em quem? Numa camponesa simples ou numa mulher de nobreza? Diga aí. Aí vamos testar se ela é uma bruxa ou não. Vamos jogar ela na água. Se ela flutuar, ela é bruxa. Pô, era uma sentença de morte praticamente, pô. Simplesmente isso. Se boiar, morre. E se afundar, morre também. Pra onde correr, não? Pois é. Se flutuasse, é bruxa. Pega ela, vamos queimar. Cara, olha que loucura, bicho. Porque, pô, pensa bem, provavelmente houve muita... A gente não tem como provar, né? Mas, cara, o ser humano é muito mau, então houve muita falsas acusações de bruxaria, de tudo quanto é coisa, por pessoas invejosas umas com as outras, entendeu? E principalmente pessoas da alta patente podiam acusar qualquer pessoa de qualquer camponêsinho, falar que era bruxa e, pô, já era, infelizmente. E morrer a troco de nada. A troco de nada. Era tipo, mulher, tá sabendo do babado, fulana foi acusada de bruxaria, joga ela na água e ela flutuou. Hoje à noite, 8 horas, vão queimar ela. Vamos lá ver, mulher. Fulana que fofocava da gente, ou fulana que meu boy gostava dela, agora ele vai ficar sozinho, triste, porque a paixão dele vai ser morta e eu vou consolar ele. Cara, que doideira. E a gente pensa assim, pensa que isso é resenha, mas... Imagina só, na Idade Média, onde a galera comia pão e ficava doidão. Pra acusar um de bruxaria... Pô, e tipo, bicho, a gente vê hoje em dia pessoas que têm poder fazer o mal e sai por isso mesmo, pô. Faz o que quer, tem muito dinheiro, tá numa alta patente, vamos dizer assim, é a nobreza dos dias de hoje, faz maldade, acusa alguém de uma maldade, aquela pessoa não fez nada, mas foi acusada por alguém que tem nome. Infelizmente, quem tem nome, quem tem poder, né, pode acusar praticamente qualquer um de alguma coisa e a justiça ser a favor desse tipo de pessoa. Pois é. Outra coisa também que tinha muito lá era a questão de astrologia e adivinhação. A astrologia ele era amplamente praticada e acreditava-se que os astros influenciavam a vida das pessoas. A adivinhação era mais comum, porque utilizando métodos como leitura das estrelas, cartas e até mesmo a interpretação de entradas de animais para prever o futuro. Cara, agora pensa bem, eu acho que isso era tipo se fosse um mercado negro ou algo por baixo das cortinas, tá ligado? Porque, pô, se tu tá adivinhando o que vai acontecer, se tu tá influenciando isso aí, podia ser acusado de bruxaria, viu? E queimar na fogueira.
Pois é, tipo assim, a pessoa tinha um certo entendimento de astrologia, de coisa e tal, entendia algumas coisas, olhava assim, olhava pro tempo, rapaz, acho que daqui a 3 dias vai chover. Pô, aí chovia. Olha, adivinhou o futuro? Peraí, isso aí tem poder, isso é bruxa, viu? Isso é bruxaria, isso aí é magia negra. Vamos queimar, pra não corromper os nossos. Não, imagina só, a entrada de animais. Ah, se entrar um gato aqui na minha porta, eu vou ganhar na loteria. Já imaginou? O ser humano sempre criando coisas esquisitas. Ou se passar uma coruja em cima da minha casa, é porque alguém vai morrer. Ou porque se um planeta estiver alinhado com o outro, o meu dia vai ser assim assado. Diga aí que doideira. É muito pão. É muito pão, rapaz. E a última dessa lista é as relíquias sagradas. Esses objetos sagrados eram associados a figuras religiosas, como pedaços de ossos de santo, fragmentos da cruz de Cristo e outras relíquias. Eram veneradas e acreditavam-se que possuíam poderes curativos ou milagrosos. Interessante essa, né? Porque já pensou ali, eu tenho um pedaço, um fragmento da cruz de Jesus Cristo. Ou você tem moral, hein? Eu tenho um fragmento do instrumento de tortura que foi usado para matar um dos apóstolos, blá blá blá. Ou tem, sabe? É um negócio muito... É muita doideira. Principalmente porque às vezes era só um pedaço de madeira comum e a galera fazia o enxame dizendo que era algo sagrado, mas simplesmente não tinha valor nenhum. Cara, não, pensa bem também, esses malandros. Malandro tem hoje da mesma forma que tem antigamente, cara. O cara, olha, eu estou aqui com um espinho que estava na coroa de Jesus Cristo. Aquele que tocar nesse espinho vai ser curado da sua enfermidade. Porém, há um pequeno detalhe. Para você ser curado, você tem que dar um voto. Você tem que ofertar um voto. Você tem que contribuir e acreditar. Esse voto é tanto valor. Aí o cara é lá, sua moedinha daquele tempo, toma e tocar. Meu amigo. Diga aí o tanto de aproveitadores que enganam as pessoas com essas ideias de que tinha fragmentos da cruz de Jesus Cristo, da coroa de espinho, não só dele, mas de outros santos, e enganou pessoas para tomar seus dinheiros. Pois é. Infelizmente, a galera não tinha conhecimento naquela época e acabava acreditando naquilo que pessoas mal intencionadas diziam. Não só naquela época, né? Hoje em dia isso acontece também, infelizmente. Parece que o povo não aprendeu. E é isso, seus ouvintes. Vocês gostaram desse tema? Então vai lá em nosso Instagram, @serasipodcast. Esse episódio a gente teve bastante trabalho para pesquisar, então ouça e compartilhe bastante com seus amigos. Quer ouvir um tema ser debatido aqui no podcast? Sugere lá no nosso Instagram também. Vamos ficando por aqui. Eu sou Emerson. Eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!